Olha, estamos de volta com o Jornal da Mix. Hoje nós temos aqui como convidado Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual da Fazenda e pré-candidato ao governo pelo Partido dos Trabalhadores. A governadora Fátima tem reafirmado e disse isso aqui no Jornal da Mix na semana passada, que a candidatura de Cadu Xavier é para valer e une o Partido dos Trabalhadores. E quando a gente acompanha também as entrevistas de deputados estaduais, essa semana mesmo a gente conversou aqui com o ex-prefeito de Currais Novos, o Odon Júnior, e ele também trouxe para a gente essa ideia de que a candidatura de Cadu é para valer. O secretário Cadu Xavier está aqui com a gente. Bom dia, secretário. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Pedro, Duda, ouvintes da Mix. É um grande prazer, como sempre, estar aqui com vocês. A gente sempre começa com pauta econômica e tal, mas vamos falar de política porque, apesar de estarmos longe ainda do processo eleitoral, mas essa fase de pré-campanha é muito importante e seu nome foi lançado como opção do PT, como pré-candidato do PT ao governo do Estado. Então, eu lhe pergunto, sua candidatura é para valer mesmo? Muito para valer, Diógenes. A gente tem trabalhado muito esse processo. É um grande processo de construção, né? A gente, desde o início de fevereiro, quando o Partido dos Trabalhadores me designou essa missão, que eu sou muito honrado, de estar defendendo o legado do governo da professora Fátima, a gente tem tentado fazer as duas coisas, né, Diógenes? A gente tem que continuar fazendo o trabalho da gestão financeira do Estado, que é uma missão dura, né, que eu tenho uma equipe que tem me ajudado muito nesse processo e, paralelamente a isso, também acompanhando a governadora nas entregas que ela tem feito. Agenda política. Agenda institucional, né, Jorge? Ela tem percorrido o Estado para entregar as estradas. A gente teve em Mossoró agora, essa semana, com várias entregas importantes. Então, a gente está trabalhando nessas duas formas. E uma questão ainda mais, principalmente nos finais de semana, que é a minha participação nos seminários do Partido dos Trabalhadores, que essa parte tem sido fantástica, Diógenes. Assim, o Odon Júnior, que é o ex-prefeito de Currais Novos, esteve aqui, ele tem um papel também importante nesse trabalho no interior, falou até na presença de vocês em Açu, né? Isso, nós já estivemos em Açu no sábado passado, já estivemos em Mossoró, já estivemos em São Paulo do Potengi, e a gente tem sido muito bem recebido. E tem saído desses encontros muito expressivos, com esse de Açu. Agora tinha mais de 200 pessoas, né? Mais de 200 militantes do PT. A gente tem saído muito energizado, Diógenes, e com a certeza de que esse processo de construção vai ter um desfecho positivo para o Rio Grande do Norte. Não há dúvida que o PT abraçou essa ideia, essa pré-candidatura, mas, pelo menos a gente tem acompanhado a divulgação de algumas pesquisas, essa coisa não está se refletindo em pesquisas nesse momento. Eu queria, até por uma questão de tempo, desde quando você é pré-candidato e desde quando o seu nome é colocado nas pesquisas e essas pesquisas refletem essa realidade de sua pré-candidatura? Esse processo, Diógenes, ele começa em fevereiro, né? Iníciozinho de fevereiro, a gente, quando iniciaram essas conversas para colocar meu nome, foi quando o atual vice-governador, que vai assumir o governo em abril do ano que vem, quando a governadora se desincompatibilizar para disputar o Senado Federal, ele colocou para o nosso grupo que iria assumir o governo, mas não iria disputar o processo de reeleição, que ele teria direito, e teria direito de ser o candidato do nosso grupo, porque ele é o atual vice-governador, vai assumir o governo, seria natural. Vai mesmo. Vou perguntar por que vai mesmo. Porque se ventilou na imprensa que ele pode também não assumir, para assumir o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel, e Ezequiel, inclusive, analisar a possibilidade de ser candidato ao governo. Não, ele vai mesmo? Ele o que colocou, tem dito a vocês? Ele colocou com muita segurança para mim, para a governadora principalmente, para todo o grupo, que ele vai assumir, né? A gente trabalha com Walter Alves, vai assumir o governo em 1º de abril do ano que vem, e a gente, nesse contexto, vem trabalhando o nome como eu estava colocando. Essa questão das pesquisas, Diógenes, eu acho que nesse primeiro momento
ela é importante até para dar uma temperatura do que a gente está, de como a gente está se posicionando. A gente vinha com 2 ou 3 pesquisas ali na casa de 6%, que é muito bom, né, para um candidato que nunca disputou um pleito eleitoral, que pertence a um campo político que tem uma participação importante nas eleições. A gente é um candidato de centro-esquerda do Partido dos Trabalhadores, e a gente sabe o capital político que o Partido dos Trabalhadores tem. Então, a pesquisa é essa? É tracking? É monitoramento? Teve uma pesquisa da SETA que saiu há pouco tempo, teve pesquisas internas que nós fizemos. Ontem foi divulgada uma pesquisa da Consult, que já cai ali para casa de 3%, quando tira do cenário aqueles... que não são candidatos. Que não são candidatos. A deputada Natália já disse que apoia a nossa candidatura, inclusive não é só diz, ela já trabalha com a gente para esse processo de me tornar conhecido dentro do Estado. O próprio Walter Alves, o vice-governador, não é candidato. Essa pesquisa, ela tem um dado importante, que a gente tem que sempre respeitar a pesquisa, mas ela foi realizada há cerca de 40 dias. Eu estava olhando o período que ela foi realizada. Há 40 dias? 40 dias, foi divulgada agora. Ou seja, a foto é de 40 dias atrás. Isso, e também com essa questão do nosso campo político, está com vários candidatos lá que não é verdade, né? Nós já temos um candidato definido, que sou eu, um pré-candidato, na verdade. Então, tem essas questões da pesquisa que a gente questiona, mas a gente está indo bem. A nossa grande missão, o nosso grande trabalho, e o que a governadora tem dito de reiteradas vezes, que é nosso trabalho nesse momento é focado na gestão, A gente espera chegar no período eleitoral com a avaliação do governo num patamar muito melhor do que estava no início desse processo. Hoje ele já é bem melhor. A gente já tem dados que nos mostram isso. Além de dados de pesquisa... Você acredita que houve melhora? A gente fez a gente percorreu o estado todo, entregando as estradas, a recepção do povo, à governadora, a mim, aos parlamentares do Partido dos Trabalhadores e aqueles parlamentares que apoiam o governo. Tem sido fantástica, assim, é uma verdadeira mobilização. As pessoas reconhecendo que o governo está entregando obras que, no caso da estrada, por exemplo, que está recuperando estradas que não eram recuperadas há 20 anos. Então, a gente não tem dúvida, Diógenes, tanto eu, a governadora, os nossos parlamentares, que a gente vai chegar muito bem nesse processo eleitoral do ano que vem. Cadu, você acredita que há, por parte de alguns, quase que a obrigação da desconstrução da tua pré-candidatura? Esse é o jogo da política, né, Pedro? É o jogo da política, faz parte do processo. Eu tenho muita tranquilidade para lidar com isso. O meu nome é um nome que não era esperado pela oposição ao governo. Eu trago características de ser um cara técnico, né? Claro que eu tenho uma atuação política durante esses 6 anos do governo da professora Fátima, mas passei 6 anos sendo elogiado, inclusive pela própria oposição, por blogueiros, por jornalistas da oposição. E agora eles estão tendo uma dificuldade muito grande nesse processo de tentar me desconstruir. Então, mas faz parte do jogo, a gente tem que olhar com naturalidade, dentro das regras do jogo, eu acho que faz parte do processo, e o nosso trabalho é seguir de cabeça erguida, fazendo o trabalho que nós estamos fazendo, que a gente tem consciência e tem convicção de que estamos no caminho certo. E nessa linha que o Pedro perguntou, eu ouvi, entre outras coisas, nesse trabalho de desconstrução, é que você seria um inocente útil nessa história. Oi, piranha. Mas o inocente está sendo usado nesse momento pré-eleitoral. O que você tem a dizer sobre isso, cara? Primeiro que eu sou um cara de grupo. Eu faço parte de um grupo político, tenho a confiança desse grupo. E o que eu estou fazendo nesse momento, eu faço não dentro de um processo de inocência, mas de convicção. O meu papel nesse momento é defender o legado do governo da professora Fátima, colocar meu nome como pré-candidato. Eu estou fazendo isso com muito empenho, com muita motivação, e essas questões aí que você colocou é a tal da tentativa de desconstrução. Mas a gente está muito unido.
O que eu ouço dos parlamentares, dos militantes do PT, principalmente, que o partido nunca esteve tão unido em torno de um nome como está agora em torno do meu nome. Isso é o que me dá força, motivação e confiança para seguir nesse caminho. Cadu, e agora que o seu nome está realmente confirmado como pré-candidato, você está participando aí de mais atividades, né, pelo interior do estado, estava no Vale do Açu, viajou muito nessa última semana. Como tem sido conciliar com a continuidade da pasta? Afinal, a secretaria que você tem, né, como você é uma das mais importantes, a Secretaria da Fazenda, como está sendo administrar essas duas situações? Dudu, eu diria que eu treinei para esse cenário por 2 anos, né, que eu fui presidente do Concefaz, né, de janeiro de 2023 a janeiro de 2025, uma grande responsabilidade também, que eu tive que contar com a minha equipe, né, não que eu tenha largado as coisas para eles tocarem, não, mas quando você tem pessoas competentes e de confiança, esse processo se torna mais fácil. Então, eu tenho acompanhado diariamente, obviamente, como eu disse aqui, o fundamental agora é que o governo desempenhe bem, e o meu papel para o governo desempenhar bem é fundamental, mas eu tenho uma grande equipe que me permite conciliar esse trabalho político com o trabalho administrativo, o trabalho técnico. E eu fui testemunha disso, porque no período que estive na Petrobras, encontrei muito Cadu nos aeroportos e ele cumpria a agenda em Brasília e aqui também no Rio Grande do Norte, né? Então, assim, realmente é um grande desafio. Cadu, eu queria perguntar, você fala que o PT nunca esteve tão unido, com 2 coisas que eu gostaria que você abordasse agora. O PED, que vai acontecer agora, que é o processo de eleição direta no PT. O PT tem esse sistema de escolha dos seus dirigentes. Isso vai acontecer agora em junho, dia 6 de junho. Temos 2 candidaturas praticamente lançadas e até que ponto essa disputa pode criar rachas, divisões dentro de um partido que você fala que está unido em torno da sua pré-candidatura. E dando continuidade à pergunta de Diógenes, você está em qual lado? Essa pergunta é boa. Mas vamos lá, Diógenes, essa pergunta também é sensacional. O PT, eu estou filiado ao PT, sou filiado do PT há 4 anos. 4 anos. E uma coisa que eu percebi muito rapidamente é que o PT se move por disputas. E as disputas internas são vamos dizer assim, aquilo que move o partido ser tão mobilizado. Você não tem ideia desse primeiro seminário, já no contexto do PED, que foi realizado sábado passado, a mobilização. Tinha as correntes. Isso, os grupos. Esses seminários tinham em torno de 100 pessoas, lá nas outras regiões que a gente fez. Esse de Açu bombou, porque essa disputa, ela move o partido. E é muito bacana de se ver que é uma disputa feita com respeito. Parece aquela coisa de grêmio escolar, né? a época de faculdade, da disputa da política dentro do DCE, dos DCE e tal. Eu posso dizer com convicção, já no meio desse processo, isso é muito bom até para a minha pré-candidatura, porque mobiliza, os debates acontecem, as candidatas, né, que nós temos à presidência do partido são todas mulheres. Divaneide de um lado, representando um grupo, e tem uma chapa coletiva, Isolda e Samanta. Né? São todas companheiras, né? A gente teve agora lá em Mossoró todas juntas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas elas estão disputando, e aí eu quero saber se isso pode rachar. O início desse processo tem sido muito tranquilo. Eu tenho conversado com todas elas e digo, olha, eu tô com vocês. Não, mas peraí, vocês não. Você conversou com todas elas, mas qual chapa você está apoiando? Você que gosta de futebol, acompanha futebol. Eu não vou entrar nessa bola dividida. Mas é só para lembrar para você que você está no PT, não está no PSDB, não. PSDB, os caras ficam em cima do muro. Você vai escolher um dos... Sabe por que a pergunta, Cadu? Essa semana que quem esteve comigo no outro programa nosso foi a vereadora Brisa. Sim. Brisa Braque. O que você disse, só que ela disse, não, eu tenho um lado. Dentro do partido, o meu lado é o lado da Samanta. Mas eu acho que eu já sei qual é o lado. Mas ele vai dizer. Deixa ele dizer. Né? Não, mas assim, você vai ter que votar aí. Claro. Mas assim, você já externou a sua escolha? Não. Eu ainda não faço parte de nenhuma das correntes do partido. Né? Assim, eu sou filiado ao partido, mas não sou
ligado, você não ligada vive... nenhuma. Claro que eu tenho uma das- proximidade muito grande com a governadora, né? Eu entrei no partido Ah, então é a porque, candidata da governadora que vai ser... porque ela me fez o convite pessoal para isso, até pela... Ela pediu esse voto para... Não. A gente está, eu e a governadora principalmente, a gente está olhando o processo, admirando, né? Assim, até dá vontade de participar da disputa também, porque Você está com um cara que vai votar em Isolda e Samanã, eu acho. mas a gente está realmente olhando o processo de fora, sem se envolver na disputa. Mas, assim, eu particularmente estou achando Você muito está igual a bacana. Tancredo Neves. Vou perguntar a Tancredo Neves se ele gostava do Atlético. Aí ele dizia que eu gosto muito do Cruzeiro, simpatizo com o Atlético Mineiro. E aí saiu dizendo todos os times de Minas Gerais. Mas não disse qual é. Diga. Mas o importante é que o Partido dos Trabalhadores dá mais uma lição de democracia, Diógenes. Isso que é bacana, assim. A disputa, ela faz parte do processo, a disputa de ideias. O PT sempre teve isso, né, Cadu? E é o Sempre. principal... É um dos únicos partidos que Que- faz exatamente, o processo. Os isso demais mesmo. são controlados por pessoas, políticos fortes. Isso. Aí tem aquela história de dos dons, partido e tal, né? Mas é um que eu acho que faz esse E tipo o de principal é que eu tenho observado isso... Inclusive é criticado por conta disso. E acha que é muito assembleísmo, é muita reunião para decidir as coisas e tal. Democracia. É uma A característica gente do tem que partido. defender sempre, e o PT está dando uma aula e vai dar uma aula nesse processo aqui. A gente vai terminar esse processo unido. O PT tem isso, né? Briga lá dentro, a gente tem as nossas discussões, mas quando sai, vai sair muito mais... Nivelei ou Isolda? Samanã, Vamos para a próxima pergunta. Cadu, você tem sentido a diferença da temperatura em relação à população mesmo, tendo em vista a sua imagem que está mudando, né? De um secretário da Fazenda para um pré-candidato ao governo do Estado. É completamente diferente. Mas aí, completando o que ela está perguntando, e como é que você encara o desconhecimento? Porque uma coisa é Exatamente. você ser conhecido da imprensa, ser conhecido das federações, do próprio Assembleia Legislativa, mas o grosso da população não sabe Tá conhecendo quem é agora. Cadu Xavier. Todos nós, ao iniciarmos esse processo, a gente sabia disso, que esse seria... Eu encaro isso como um grande desafio. A parte boa desse desafio é que as pessoas não me olham com rejeição, né? A minha rejeição, e até nas pesquisas que a gente tem feito, ela é menor do que a rejeição do PT, né? O PT é um grande partido, isso que Sim. tudo que a gente está colocando aqui, mas carrega o amor e carrega, por outro lado, Mas a você deve rejeição. também é um desconhecimento. Se você tem uma rejeição pequena, é porque também você é desconhecido. Quanto mais conhecido, você atrai também. Então é uma página em branco do ponto de vista A ser eleitoral preenchida. a ser preenchida, e a gente está preenchendo cada dia mais. Cadu, você é pré-candidato, mas na tua cabeça, na tua mente ou do partido, já existe um pré-candidato a vice? Existe uma tendência de qual seria esse partido a indicar o vice, que é o MDB. O MDB é um partido que está ao nosso lado, né? O vice-governador é do Walter Alves, que MDB, vai há um assumir o processo governo. de fortalecimento do MDB, e o que se encaminha hoje é que, com naturalidade, é que seja um candidato ou candidata do MDB. Tá, mas esse é um ponto interessante, a questão das alianças, né? Eu perguntei, inclusive, isso à governadora quando ela veio aqui na semana passada, com quem ela conta para as alianças. Ela se restringiu a falar dos partidos de esquerda. Falou do PT, do PV, do PSOL, e do PCdoB. E o único partido do Centrão que ela citou foi o MDB. E aí eu lhe pergunto, qual é o arco de alianças que você ainda espera dessa eleição? E levando em conta que o PT entra nessa eleição indicando um pré-candidato ao governo e tendo uma candidata ao Senado da República. Quer dizer, duas vagas importantíssimas numa chapa majoritária. O PT pode, em algum momento, abrir mão, inclusive, da indicação
do candidato ao governo? Qual é o arco da aliança que você espera? Olha, a gente quer ampliar, né? Tem essa intenção. Nós temos a federação, como você colocou, o PV, o PCdoB, são partidos que vão caminhar ao nosso lado. Essa já existe. Tô falando Temos o MDB, que é um aliado de primeira hora, tanto aqui no cenário estadual, mas a gente trabalha também, o presidente Lula trabalha também para esse cenário se manter no cenário nacional. Temos outras... A nossa ideia sempre foi, Diógenes, de manter o grupo que elegeu e reelegeu a governadora Fátima a eleição e a reeleição ao governo do Estado. E quem mais? Tem o presidente da Assembleia, Ezequiel, que a gente quer muito que ele esteja do nosso lado. Parece que vai até para o MDB. Até esse momento, ele é o nosso aliado e tem tudo para continuar nesse Ele já disse isso para você? Já disse para a governadora? A gente tem conversado, a minha relação com o Ezequiel é muito boa, a relação da governadora com o Ezequiel é muito boa. De confiança? Sim. A relação... O deputado Ezequiel é presidente da Assembleia durante todo o período do governo da professora Fátima e sempre foi muito correto conosco. Então, não tem por que ter usando a palavra que você usa, qualquer desconfiança com o presidente da Assembleia. Você sabe que é importante, principalmente nesse momento. Isso. PSD de Zenaide Maia e de Jaime Calado. Então, vocês tiveram um embate, PT e PSD, em São Gonçalo da Amarante. Jaime falou cobras e largatos lá do PT, de quem faz o PT em São Gonçalo da Amarante. Zenaide e Jaime estão no partido do Centrão, com ligações com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Inclusive o vice de Alisson é do PSD. Vocês contam com o PSD de Zenaide? Zenaide pode compor essa... E tem mais um detalhe. Há 15 dias aproximadamente, o prefeito de São Gonçalo deu uma declaração dizendo que preferia Alisson para o governo. Aliás, ele lançou uma capa. Exatamente. Alisson, isso. Zenaide e Fátima. Isso. Eu queria que você fizesse esse comentário sobre PSD e sobre essa questão da chapa lançada por Jaime. Diógenes, tudo eu coloquei aqui na primeira pergunta sobre a questão nacional. A questão nacional vai pesar muito nessa discussão toda. O ex-secretário Jaime, prefeito Jaime, hoje de São Gonçalo, é um grande amigo que eu tenho. A gente foi companheiro, né, de governo por todo o primeiro mandato. Houve essa disputa lá em São Gonçalo, que eu acho que já está superada. A nossa expectativa é que eles estejam também ao nosso lado, né? Assim, eu ouvi a entrevista... Tá, mas o que é que foi um... Eu, inclusive, cheguei a comentar que, enfim, ele praticamente enterrou uma pré-candidatura sua, porque a impressão que se teve naquele momento foi essa. Lhe surpreendeu a declaração de Jaime? Não, eu acho que a gente está num contexto de muita especulação. A declaração dele é um direito do partido, né, do PSD, deles. Agora, a nossa intenção é que eles estejam do nosso lado. O que o partido tem dito, que eu vou reafirmar aqui, é que nós temos já um pré-candidato, o Partido dos Trabalhadores. Né, que nós temos um candidato, que sou eu, nesse processo, e essa aliança irá acontecer ou não nesse contexto da minha candidatura. A nossa expectativa é que ela aconteça. A senadora Zenaide... se houver aliança do PSD com o PT... se o PSD aceitar a sua pré-candidatura ao governo do Estado... Essa é uma questão que está delegada ao partido e é o posicionamento do partido nesse momento. Essa nossa posição e é o que a gente espera que ele venha, o PSD venha compor com a gente nesse contexto da governadora sendo candidata a Senado, a minha candidatura ao governo e que a senadora Zenaide venha somar nessa chapa. Você fala nesse momento, isso pode mudar? Quando você vai falar nesse momento, abre a possibilidade de mudança. A minha candidatura, segundo o Partido dos Trabalhadores, e eu estou colocando aqui de forma bem clara, ela é irreversível. Então, o contexto é de uma aliança, eles vindo para o nosso lado, a senadora Zenaide sendo o candidato ao Senado junto com a governadora Fátima Bezerra. Já houve essa conversa? A gente tem conversado, o partido tem conversado com o PSD, não é de hoje, né? A gente já colocou isso de algumas... O partido já colocou isso algumas vezes. A tua pré-candidatura é muito recente, né? Sim. E você já está levando porrada, assim, demais. Está preparado para, na medida em que a tua pré-candidatura crescer o índicezinho de audiência, vamos assim chamar, para as porradas aumentarem? E se esse momento lhe assusta? Só para encerrar que o tempo está acabando. Ô Diógenes, Pedro, eu estou no governo há 6 anos,
né, e 4 meses, já vai para o 5º mês. A gente passou por pandemia, eu me expus muito na pandemia, a gente já passou por crise, 4 folhas para pagar, eu estive à frente desse processo. A disputa eleitoral é completamente diferente disso, mas eu não tenho esse receio, não. Eu tenho tranquilidade da minha conduta nos meus 20 anos de serviço público. Foi uma conduta sempre ética, sempre dentro da legalidade. Então, eu não tenho o que temer. Eu tenho que agora me colocar como eu estou colocando, dividir o meu tempo nessa tarefa árdua de continuar conduzindo as finanças do Estado e também fazer esse trabalho político dessa pré-candidatura. Já que Jaime lançou uma chapa ideal, eu lhe pergunto, qual seria a chapa ideal na cabeça de Cadu para disputar a eleição do ano que vem? Olha, acho que está muito cedo para falar em chapa ideal, Jorge. Você tem experiência na política há muito tempo, tem 1 ano e alguma coisa aí para esse processo, né? A gente vai construir essa chapa ideal ao longo desse processo. Tá, mas você falou uma aqui chapa que... criada com uma coligação forte. Você falou aqui que, preferencialmente, o MDB deve ocupar O MDB, com certeza, sua chapa, vai ocupar essa chapa. Deve sim. indicar, né? É um direito do MDB, nesse contexto de ser um grande aliado. Temos o vice-governador do MDB, o vice-governador vai assumir o governo. Então, mesmo? Vai assumir o governo. Quem fala por Walter é Walter, mas ele garante para o nosso grupo que ele vai assumir. Então, o ideal é que tenha essa essa candidatura a vice do MDB e o candidato ao Senado que venha de uma ampliação de alianças também. Eu tinha mais pano para manga, mas vamos deixar para uma outra entrevista, outro encontro aqui sobre política, sobre economia, com o secretário da Fazenda e também pré-candidato ao governo do Estado, Cadu Xavier. Cadu, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Diógenes, Pedro, Duda e os ouvintes da Mix. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. É isso aí.